pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês duas canetas que eu comprei com o pessoal do Brian no site da Goulet Pens. Elas demoraram bastante para chegar, ficaram na alfândega durante quase um mês e depois um problema no sistema elétrico dos Correios aqui em Salvador acabou atrasando muito a entrega das correspondências, mas finalmente elas chegaram essa semana e vou aproveitar num vídeo só e mostrar as duas, já que existem vários vídeos aí, por exemplo o canal do Edu Almeida fazendo a revisão dessas duas canetas, o Munir Base também faz a revisão da caneta da Noodles, o Stephen Brown também revisa as duas canetas em vídeos diferentes, então eu não vou fazer um vídeo muito longo para comentar essas duas canetas. Tá? Uma foi a Pilot Metropolitan, tá? O adesivo aqui no fundo da caixa, vamos abrir aqui, ela veio com essa luva. A caixa tem aquele mecanismo magnético de fechar, uma bandejinha aqui com a caneta. Vou botar a caixinha aqui para o lado, tirar essa daqui da Noodles. Essa é a Pilot Metropolitan, tá? Tem os modelos também dourados, prateados, eu preferi esse preto, achei ele mais bonito, com um detalhe aqui, com uns pontos, né, brancos que eles chamam de dot, né? Aqui atrás é escrito Pilot Japan, tem escrito Japan aqui nessa parte do clipe, do outro lado tem a Pilot. E uma coisa que eu vejo as pessoas reclamarem em alguns vídeos de revisão da Pilot Metropolitan é esse degrau que existe aqui entre o corpo da caneta e a grip section. Ele realmente é bem saliente, das canetas tinteiro que eu tenho é o mais saliente de todos, mas não tem me incomodado para escrever. Eu tenho utilizado a caneta nessa posição, ao invés de colocar a tampa aqui atrás, né? Ela é uma caneta relativamente pesada, eu acho que a tampa aqui atrás pesa um pouco na minha empunhadura, então prefiro utilizar ela dessa maneira. Ela vem com um cartucho, que não é um cartucho padrão internacional, só vai servir para uma caneta da Pilot mesmo. E eu preferi inicialmente usar ela com o conversor que vem, que é um conversor, não vou apertar porque ele já está com tinta, é um conversor que a gente aperta aqui, coloca a pena dentro do frasco de tinta e ele puxa a tinta, cabe bastante tinta aqui dentro dele. Uma coisa que eu achei interessante nesse conversor é que você pode titular a tinta que você está utilizando. Então, por exemplo, se você pegar uma seringa para poder abastecer, você pode tirar o conversor, coloca 1 ml de uma tinta, mais 1 ml de uma tinta numa cor um pouco diferente, você pode misturar as duas aqui, sem precisar colocar a pena da caneta em 2 frascos. Eu achei isso bem interessante. Vamos escrever um pouco com ela aqui, para a gente passar logo para outra caneta. Ela tem uma pena média, mas na realidade, aquilo que o pessoal sempre comenta nos vídeos, é uma média japonesa, então ela tende mais a um traço fino, mas não é tão fino assim que eu pudesse classificar como uma pena fina. Então vamos lá, é a Pilot Metropolitan. Tem uma pena média, mas é uma pena japonesa. A tinta que eu estou usando, eu comprei uma amostra também no site da Goulet Pens, que é essa daqui, é a Waterman Mysterious Blue. Eu comprei algumas amostras de tintas azuis que vieram aqui dentro, para ver uma tinta que não descolorisse, como tem acontecido com a Parker Quink Blue Black que eu tenho usado. Então, vamos copiar aqui do frasco de tinta, é uma Waterman Mysterious
Blue. Inicialmente tem um azul bem bonito, mas à medida que a água da tinta ela vai evaporando, o que acontece é que ela vai tomando uma tonalidade esverdeada. É meio estranho, tá? Voltando aqui à questão da caneta, ela desliza muito macio no papel. Se a gente fizer uns traços mais rápidos, o alimentador responde muito bem. E para testar a umidade da tinta, da pena, desculpe, ela tem uma umidade, nem é uma umidade muito grande, nem é uma pena que a gente pudesse considerar como sendo uma pena seca. Tá? Eu estou muito satisfeito com a Pilot. Essa semana ainda vou começar a usar ela com a frequência bem maior e acho que ela vai me atender plenamente como uma caneta para ser utilizada no dia a dia. Tá? Vou deixar ela aqui de lado. A outra que eu queria mostrar para vocês é uma Noodler's Ahab, que já vem nessa caixinha característica, né, com um monte de desenhos aí de criaturas aquáticas, né? E o modelo que eu comprei, eu não sei exatamente a pronúncia disso, me parece um nome em francês, mas acho que é Iroquois. É como se pronuncia. Interessante essa caneta é que ela tem assim um cheiro bem característico. É um cheiro meio desagradável no início. À medida que ela vai sendo utilizada, ela vai ficando exposta ao ar, esse cheiro vai diminuindo. Aqui é a caixinha bem simples dela, mas veio com... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pelo outro lado. Ela veio com aquele folheto que o pessoal mostra nos vídeos, né? Não vou perder muito tempo aqui, mas é o folheto da Noodler's Ahab. Tá? Aquele desenho do Capitão Ahab com a perna de caneta, aqui um manualzinho de instruções da caneta, como é que você faz os ajustes. Vou botar aqui para o lado. Tem muito vídeo falando sobre isso, eu vou fazer uma coisa mais rápida, dizendo qual foi a minha impressão da caneta. Ela tem uma tonalidade de vinho, mas com as matizes diferentes de cor. Achei, pelo site, pela foto no site da Agulha de Pens, achei muito bonita. E fiquei muito mais satisfeito quando a caneta chegou e eu vi realmente que ela tem essas matizes de cor aqui nesse vinho de fundo, muito bonito. Diferente da Pilot Metropolitan que eu mostrei agora, que é de encaixe. A abertura dela é de rosca. Tá? Ela tem uma pena bem grande, é uma pena de aço, está bem grande, onde o corte da pena penetra aqui na grip section. E eu briguei um pouquinho com essa pena e com esse alimentador, até consegui um ajuste em que a tinta não vazasse e o alimentador conseguisse abastecer de uma maneira eficiente a pena da caneta. Eu briguei um pouco, sujei muito as mãos, mas eu agora acho que eu consegui um ajuste bom para o que eu pretendo com ela. Não é minha intenção usar sempre a propriedade flexível que essa pena tem para fazer caligrafia ou fazer desenho, nada disso. Eu queria uma caneta leve, com um custo-benefício muito bom e que servisse também no dia a dia e que tivesse uma capacidade grande de armazenar tinta. Capacidade de armazenamento é definitivamente o que não falta a essa caneta. Tá? O conversor dela, que já é mostrado o funcionamento em outros vídeos também, não vou me deter, mas cabe muita tinta aqui dentro. E com a vantagem de que eu posso utilizar essa caneta como eyedropper. Eu precisaria mover um O-ring que ela tem aqui para essa região aqui, já bem na base aqui junto da grip section, e colocar tinta aqui dentro. Tá? Um complicador para essa coloração aqui e para colocar tinta aqui dentro é que esse plástico não é translúcido. Então eu não consigo ver o nível da tinta que eu colocaria aqui como eyedropper. Teoricamente ele teria que vir até essa porção, não deveria ultrapassar isso, para permitir um rosqueamento sem vazamento da tinta. Eu teria que olhar aqui por dentro e fica meio complicado verificar o nível da tinta. Mas, como o próprio Edu Almeida diz no vídeo dele de revisão dessa caneta, cabe muita tinta aqui dentro. Inclusive ele diz que não utilizou como eyedropper justamente por causa disso, a capacidade que ela tem de armazenar tinta. Uma crítica que eu faço a Noodler's é que, eu vou escrever daqui a pouquinho para vocês verem, ela arranha um pouquinho no papel.
Nada que me incomode muito, nem em termos de estar ouvindo o arranhar do papel, nem em termos de estar sentindo o arranhar do papel na escrita. Lhe confesso que não me incomoda muito, mas é bem diferente das outras canetas que eu tenho. Inclusive da Palette Metropolitan, que é muito macia, essa daqui arranha um pouco. Então vamos escrever aqui para vocês darem uma olhada. Ela já falhou um pouquinho aqui. Pronto, agora a tinta desceu. É a Noodles Ahab Flex em relação à pena. Vocês veem que se eu não colocar pressão na pena, ela tem uma pena fina. O traço dela é muito fino. E eu estou usando com ela uma mistura de tintas. Na realidade, como eu estava com um problema com a Parker Quink Blue Black, que depois de um tempo ela começava também, como faz a Waterman, a Mistress Blue, a Parker Quink Blue Black começava a ficar esverdeada, o que eu fiz? Eu comprei na agulha de pens uma amostra da Parker Quink preta, black, e misturei na proporção de 1 para 1 e coloquei aqui. Então ela acabou tendendo muito mais para o preto do que para o azul. Lógico que quando acabar aqui eu vou tentar fazer uma outra titulação, talvez usar 2 para 1 da azul com a preta, para ver como fica. Tá? Então o que eu estou usando aqui de tinta é uma titulação de 1 para 1 da Parker Quink Black mais a Parker Quink Blue Black. A Ahab, depois que a tinta começa a ser dispensada pelo alimentador na pena, ela tem um fluxo de tinta bom. Mesmo se eu for escrever um pouco mais rápido, uns traços um pouco mais rápidos, o alimentador atende. Tá? Se eu não pressionar a pena no papel, ela quase não tem umidade. A gente poderia dizer que é seca. E o que os admiradores das penas flexíveis gostam mais dela é essa variação de linha. À medida que você flexiona, o traço vai ficando mais grosso. Aqui, nesse papel, como ele é um papel normal de impressora, vocês vão ver que com o maior fluxo de tinta no papel, ele começa a borrar, né? O papel começa a absorver a tinta, vamos dizer assim, em excesso que foi colocado aqui pela flexibilidade da caneta, o que não acontece quando a gente utiliza ela sem pressão, com traço fino, e como minha mão não é pesada, eu consigo escrever com esse traço fino o tempo todo, né? E esse efeito aqui, ele acaba passando cá para trás da folha de papel. Então, a característica flexível dessa pena definitivamente não pode ser usada com qualquer papel, porque vai dar problema. Então, assim, no geral, eu também estou satisfeito com a Ahab, mas confesso que a Palette Metropolitan me deixou muito mais satisfeito do que a Ahab. Eu não trocaria a Ahab, o custo-benefício dela é bem interessante, a cor dela é muito bonita. Para a pressão que eu exerço no papel para escrever, ela me atende super bem para preencher a papelada, a documentação que eu preciso preencher no trabalho, por ter um traço fino, ela também me ajuda bastante, ela é bem interessante. E sem dúvida são duas canetas que ficam aí como dica para utilização no dia a dia. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma crítica, é só deixar abaixo aí. Agradeço a atenção por terem assistido ao vídeo. Um abraço.